CBC 16. Aqui você se vê. Boa noite, a senhora. Boa noite, ao senhor. Programa Bernardo Filho, entrando novamente em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde o senhor estiver, agradecendo, como faço todas as semanas, a gentileza e a paciência que a senhora e o senhor têm para conosco e para o nosso programa, para com o nosso programa, dizendo que hoje vamos ter uma entrevista imperdível, porque eu pedi ao professor Fábio Verícios para retornar aqui ao nosso programa para uma compreensão, para que nós todos tenhamos uma compreensão melhor do presente momento político que estamos atravessando e um comentário muito grande a respeito das eleições e do que poderemos esperar a partir de 2019. Queria agradecer à nossa equipe técnica, ao Getúlio Batista, ao Júnior Lamela, ao Marcos Falcone e também agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nada seria possível e esse programa não teria condições de estar no ar, de estar chegando até a senhora, até o senhor. Muito bem, eu vou pedir um rápido intervalo e logo em seguida vamos iniciar a nossa entrevista com o professor Fábio Verícios. Fique conosco, já voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos e estamos aqui na companhia do professor Fábio Verícios, a quem eu solicitei mais uma vez que retornasse ao nosso programa. É a terceira vez, né, professor Fábio? Terceira vez. Para nós falarmos um pouquinho do presente momento. Nós tivemos um primeiro turno das eleições com resultados já sabidos por todos para deputado estadual, deputado federal e senadores, e em alguns estados, um segundo turno para governadores e um segundo turno para presidente da República. A primeira coisa que se notou no resultado da eleição do dia 7 foi que hoje se formou um Congresso Nacional, uma Câmara dos Deputados e um Senado muito mais conservador e muito mais cristão. A bancada evangélica cresceu muito. A
A bancada conservadora de direita cresceu muito. A prova disso é que hoje o PSL saiu de 1 deputado para 54 deputados. Né? É claro que na esteira da imensa votação que teve o Bolsonaro, mas se mostrou um Congresso bem mais conservador, como já disse, bem mais cristão, e se mandou para casa políticos da velha guarda, velhos coronéis da política, principalmente no Senado. Muitas surpresas aconteceram e todos os institutos de pesquisa erraram. Eu queria uma visão sua dessa panorâmica geral do que foi o dia 7 de outubro. Que lições podemos tirar do dia 7 de outubro? Por quê? Não se preocupe que a sua resposta vai ser longa e nós temos tempo para isso. Por que eu digo isso? Porque o que se nota agora é um novo momento político que a velha guarda da política não percebeu a mudança. Não soube ler, não fez nem, digamos, uma leitura diagonal, uma leitura rápida de 2013 para cá de como as coisas estavam mudando na política. Então eu queria que o senhor, professor, comentasse isso para os nossos telespectadores. Qual a sua visão a respeito desse assunto? Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite, Petrópolis, boa noite a todos os espectadores pela TV, pelas mídias sociais. Muito obrigado pelo convite, Bernardo. Eu fiquei muito lisonjeado porque eu soube que o Bernardo dificilmente convida alguém para fazer 2 vezes o programa e eu já estou na 3ª, quer dizer, gostaram e ele gostou. Fico muito contente com isso. Deixa eu lhe interromper para lhe dizer o seguinte. Quando a receptividade é muito grande, porque eu caminho muito na rua, eu tenho várias atividades externas e tal, então eu tenho muito contato com o povo que assiste, com as pessoas que assistem Sim. o meu programa, o nosso programa aqui. E quando a receptividade é muito grande, quando os elogios são maiores do que as críticas, eu preciso repetir os entrevistados. Mas desculpe lhe interromper, vamos lá. Não, a interrupção foi boa, até porque considero um elogio, né? Significa que as pessoas estão pensando e pensando de uma forma proativa, de uma forma racional, de uma forma lógica e não de uma forma emocional ou passional. Você falou da mudança no Congresso Nacional. Essa talvez tenha sido a parte mais importante dessa eleição. Mais importante até do que a eleição do presidente da República, que nós há muito tempo já sabíamos para onde estava encaminhando. Há muito tempo eu venho advogando uma crítica à classe política brasileira da nova República, do período pós-64. A culpa dos nossos governos não é do povo, se joga a culpa no povo. O povo é que vota no político que vai para Brasília, mas o povo vota dos candidatos que são oferecidos. Você não pode escolher o seu candidato para colocar. Você vota em um candidato e você não sabe, por causa do coeficiente eleitoral, sequer se ele, que você votou e teve votos para ganhar, vai ocupar a vaga. É o caso de você votar no João, mas é o José que assume a vaga. A culpa nunca foi da população. Por mais mal esclarecida que a nossa população seja, por mais falta de cultura que a nossa população é muito boa. Ela é inteligente, ela tem uma perspicácia natural. Se oferecer os candidatos corretos, ela vai votar certo. É a primeira vez, desde 1982, quando houve o processo de redemocratização, desde 1982, que eu voto no meu candidato. Eu nunca votei no meu candidato, eu votei no candidato sempre possível, ou para evitar que um outro chegasse lá. Desta vez não, desta vez eu tenho candidatos. Então, a mudança que foi feita no Congresso Nacional e no caso dos governadores, veja o caso do Rio de Janeiro, o caso de Minas Gerais, todo mundo dava como certo que Dilma ganharia em Minas Gerais. Ficou em 4º lugar, foi defenestrada nas urnas. Lá em Brasília estão dizendo que até a bancada petista gostou, porque não sabiam qual seria a atitude dela no Senado. Veja para o governador de Minas Gerais, o Anastasia não sabe o que fazer para competir com a voluptuosidade do Zema, que surgiu na política do nada, é um empresário. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo dava como certo uma disputa entre o Paes e o Romário.
E o Witzel assombrou todo mundo. Ou seja, houve realmente um cansaço da população, da paciência da população com esses políticos. Eu não vou dizer coronéis, porque nem todo coronel de fazenda, que é o termo que a gente usa, era ruim. Eu vou dizer sanguessugas, porque todos eles eram ruins. Muito bem, um Renan escapou e voltou para o Senado, tá bom. A Gleisi correu do Senado e conseguiu se eleger para a Câmara dos Deputados. Mas houve uma renovação muito grande. Você falou do PSL. O PSL saiu de 1 para 52, na verdade, deputados. Não são 54? Acho que são 52. É 52? Não. Pelo menos o último número que eu vi eram 52. E foi um aumento gigantesco, não é? A renovação da Câmara em valores civilizacionais foi muito grande, de valores cristãos, verifica. De valores cristãos, de valores conservadores, de valores democráticos, de valores mais ocidentais, foi muito grande. Nós estamos deixando para trás uma época ruim. Em 1994, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, nós entramos no famigerado e triste mundo das esquerdas. Bom, Fernando Henrique, assim que assumiu o governo, disse que eles iriam mudar o brasileiro. Precisavam de uma geração para isso. Tiveram. Fernando Henrique assumiu em 94, nós estamos em 2018, são 24 anos. 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, mais 8 anos de Dilma Temer. Fecharam com uma geração. E hoje nós temos um Brasil melhor do que tínhamos antes? Não. Nós temos um Brasil muito pior. E muito mais violento. Hoje nós temos quase 70 mil assassinatos por ano. Nós ligamos a televisão hoje para ver pai matando filha, mãe matando bebês, marido matando esposa. E todos, se você analisar pelo espectro das idades, estão dentro desse espectro dos governos de esquerda. Nasceram no final dos anos 80, viveram a vida toda sobre os regimes de esquerda, em que todo mundo pode tudo, mas ninguém tem que fazer nada. Direitos para todos, deveres para ninguém. Está aí a sociedade desregrada e violenta. Por isso esse retorno, agora do Congresso, a valores mais conservadores, valores mais cristãos, vamos dizer assim. E isso é extremamente salutar. Notem que isso não acontece apenas no Brasil. Começou com os Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump. A semana passada houve a eleição na Baviera, um estado alemão, em que a direita ganhou longe, Dona Merkel perdeu. Há um mês, mais ou menos, houve a eleição na Suécia e na Dinamarca, onde a direita também ganhou, e outros estados europeus, e agora no Brasil. A vitória do Jair Bolsonaro é uma realidade, eu acho que é impossível, basicamente impossível, ele perder essa eleição. Não, tudo é possível, é verdade. Mas, dados os números, dadas as situações, se não houver uma hecatombe, a eleição já está resolvida. Nós temos que ver os quocientes, os números, mas há modificação no Congresso. Foi muito grande. E nos quadros dos governos estaduais também. E isso é sintomático. A nação cansou. A paciência acabou. A Lava Jato tem que continuar e tem que botar na cadeia, não apenas botar na cadeia o corrupto, mas recuperar o dinheiro que foi roubado. Muito bem. Eu vou novamente pedir um rápido intervalo. Serão só 2 minutos. Já voltamos com a entrevista com o professor Fábio Verícios. Petrópolis ganhou uma nova casa, Restaurante Castelo, com opções à la carte, além de fondis, caldos e pizzas. Às sextas e sábados, música ao vivo. Venha desfrutar esse prazer. Restaurante Castelo, Rua Copque, 136, Duchas, a 50 metros do Palácio de Cristal. Telefone 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine, sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Europa Decorações Design Shopping.
1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping, Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos e então estamos entrevistando o professor Fábio Verícius. E a respeito da nossa pequena divergência aqui no bloco passado sobre o número de deputados eleitos pelo PSL, eu estava equivocado, peço desculpas, não são 54 deputados e o professor Fábio estava com a razão, foram 52 deputados eleitos pelo PSL. Muito bem. Pessoal, uma coisa que nós não podemos deixar de comentar é do crasso erro, do terrível erro de todos os institutos de pesquisa em todos os estados. Mandamos para casa, graças ao erro desses institutos de pesquisa? Não. Mandamos para casa esse pessoal da velha guarda da política, porque esses, não, conforme eu falei anteriormente, não perceberam as mudanças que estavam acontecendo. E a população cansou demais do mesmo. O caso da família Sarney é um dos casos mais emblemáticos dessa última eleição, né? Onde a Rosiana Sarney e o Zequinha Sarney não conseguiram chegar lá, não conseguiram a vaga. Um outro caso que me chama muita atenção foi do Rubens Requião, no Paraná. Inclusive, eu li hoje que o Rubens Requião está inconsolável. Exatamente. Ele não sai de casa, ele está extremamente abatido. E da Dilma Rousseff, em Minas Gerais, que também, segundo pessoas próximas a ela, se encontra numa situação deplorável de saúde, não aceitando o fato de não ter sido eleita senadora, que era um sonho dourado que ela acalentou durante muito tempo depois do impeachment. Mas, voltando ao início da minha pequena explanação aqui, meu pequeno comentário, como é que o senhor enxerga o fato dos institutos de pesquisa terem errado de forma tão crucial, tão primária nessas eleições? Primeiro, sem querer te corrigir de novo, é Roberto Requião e não Rubens. Perdão, exatamente. O... Hoje parece ser o meu dia. Né? não, sem problema. Erros primários. O senhor sabe que eu estava até comentando com o nosso diretor do canal aqui, Marcos Falcone, um pouco antes de começar o programa. É um excesso de informações exatamente. que eu sou obrigado a guardar por dever de ofício, que volta e meia me escapa uma ou outra coisa, um outro número, isso é comum. Mas não vai, isso não afeta em nada o nosso bate-papo aqui não. Mas o Roberto Requião no Paraná realmente foi uma das grandes surpresas, assim como a família Sarney, como Dilma Rousseff. Eu nem falo de surpresas aqui no Rio de Janeiro, que a César Maia foi uma surpresa inacreditável. Né? Mas vamos falar dos erros dos institutos de pesquisa. Eu entendo da seguinte forma, se nós analisarmos que de algum tempo a população vem realmente se cansando e mudando o seu perfil, isso não foi tão surpreendente assim. Nós temos um caso muito forte lá em São Paulo, que é o do Suplicy. O Eduardo Suplicy sempre foi um expoente da política de esquerda em São Paulo e não conseguiu, voltou a ser vereador. Na minha opinião, não deveria nem ser vereador, mas voltou a ser vereador. O Requião é um homem muito ligado à política venezuelana, ao Hugo Chávez, ao Maduro. Olha, essa é uma história que ninguém me contou. Durante 12 anos eu monitorei a Venezuela. Fui à Venezuela 2, 3, 4 vezes por ano. Eu vi a Venezuela ser destruída.
destruída mesmo, roubada ao extremo. A Venezuela era uma nação que não era rica, mas era uma nação de classe média, muito bem construída, muito bem arrumada, e hoje a Venezuela, as grandes cidades da Venezuela são piores do que qualquer favela, qualquer comunidade pobre do Brasil. A situação lá realmente voltou quase ao canibalismo, eles estão passando fome. Já a barbárie já se instaurou no país. E o Requião é muito ligado a esses grupos. Então não espanta, porque não é uma mudança, houve um retorno do brasileiro ao conservadorismo, porque o brasileiro sempre foi conservador. Lembre-se que durante o período do regime militar haviam eleições. Teve eleição em 66, teve eleição em 70, teve eleição em 72, teve eleição em 76, e a Arena, o partido do governo, sempre ganhou. Em 76 é que começa a haver uma mudança, que aí em 78 o governo militar cria a figura do senador biônico para tentar equilibrar, e aí, porque já estamos no processo de democratização, que já tinha sido decidido em 78. O brasileiro ele é conservador, em sua esmagadora maioria. Deu uma chance a esses grupos de esquerda com o Fernando Henrique, muito por causa do governo Collor e do governo Sarney, que foram duas desgraças no país. Foram duas tragédias. Aliás, a gente tem passado de uma tragédia por outra desde 1985, quando teve a primeira eleição livre para presidente. Não é surpreendente. Quanto aos institutos de pesquisa, depende da credibilidade que você tenha nesses institutos. Eu, por exemplo, não tenho. Não tenho. Professor, mas não creio que seja uma questão de credibilidade. O que me deixa assim, pasmo, o que me deixa, digamos assim, surpreso com isso, de que forma os institutos de pesquisa, por que eles não perceberam essa mudança toda, eles não detectaram essa mudança, se o papel deles era detectar essa mudança. Porque os institutos de pesquisa, assim como a grande mídia, as grandes redes de televisão, os grandes jornais, eles fazem parte de uma estrutura politizada. Eles estão inseridos naquilo. Querendo ou não querendo, eles estão inseridos. Então, eles tendem a tentar levar a população para o caminho que eles querem. Às vezes conseguem, às vezes não. Dessa vez, não. Era fácil você ver um grande jornal da televisão há 15, 20 dias atrás, antes do primeiro turno, fazendo mesmo propaganda para um candidato, fazendo mesmo campanha para o Haddad, tentando colocar o Bolsonaro numa situação difícil a cada momento. Não conseguiram. Então, os institutos de pesquisa erraram. Desculpa, eu acho difícil que um instituto sério de pesquisa erre. O Antagonista, que é um site da televisão, é um site da internet, e ele é ligado às organizações Globo, tem colocado isso. Peraí, como é que o Datafolha errou tanto? Peraí, Ibope, como é que vocês estão errando tanto? Não é possível. Vocês são profissionais. Não, porque eu não quero nem colocar, desculpa, eu não quero nem colocar má fé. Não é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando o seguinte, esses institutos, assim como as grandes redes, assim como os grandes jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Zero Hora, o Globo, Jornal do Brasil, Estado de Minas, todos estão inseridos aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, em grupos de interesse. Não, mas o que chama atenção, por exemplo, todos os institutos de pesquisa, no primeiro turno, Sim. faziam um prognóstico para o segundo turno, Sim. o Bolsonaro perdendo para todo mundo e empatando com o Haddad. Não, todos os institutos de pesquisa davam esse prognóstico. Né? Ou seja, contra quem Bolsonaro disputasse, perderia no segundo turno. Já na primeira semana de campanha do segundo turno, já dá 60-40 para o Bolsonaro. 60% para o Bolsonaro, 40% para o Haddad. O erro é muito grande. Bernardo, você sabe que a população não muda de perfil com essa rapidez. Sim. A população brasileira é muito grande, são Sim. quase 220 milhões Sim. de habitantes. Não muda com essa rapidez. Então, houve um erro. Esse erro foi intencional. Proposital. Eu não tenho dados para dizer isso. Houve um erro. Esse erro é claro, é óbvio. A gente já vinha detectando esse erro lá de trás. Não bate com o que a gente está vendo no país. Eu ando o país de ponta a ponta. Eu vou a Roraima, eu vou ao Rio Grande do Sul, eu vou ao interior do Ceará, eu vou ao Paraná, Minas Gerais eu estou toda hora. Não bate com a percepção. Aliás, o Jair tem falado isso. Não, e tem um aspecto do voto útil
que efetivamente não se concretizou, Sim, né? sim, Por conta disso. sim, Que eles esperavam isso. sim. E não houve, e não houve. Não houve. Não houve. Portanto, grande parte da população já estava conscientemente intencionada a votar no Jair. Quer dizer, você vai dizer, houve manipulação de número? A gente não tem dados para dizer isso. Não dá para falar. Que houve erro, houve. Isso na internet você encontra toda hora pessoas sérias tentando explicar. Hoje você tem grandes redes de televisão fazendo a meia-culpa. Tentando dizer, olha, não era daquele jeito. Como não era daquele jeito? Então por que falaram? Passaram o tempo inteiro falando uma coisa. Agora que viram enxergar a realidade, mudaram? Não existe isso. Não existe. Então eu prefiro acreditar, posso ser ingênuo, mas eu prefiro acreditar que houve uma orientação política, econômica, para se levar a determinado fim. Mas não conseguiram. A população foi mais livre, mais autônoma e com mais vontade própria do que isso e não se deixou influenciar por números e por notícias. Quem assistiu o programa do Jair Bolsonaro, o Roda Viva, né, Roda Viva na TV Cultura, não é? Exato. Viu como ele foi massacrado pelos jornalistas. Todos aqueles jornalistas são jornalistas de esquerda. Ninguém ali é centro. Eu conheço todos eles que estavam ali. Todos são pessoas de esquerda. Massacraram o Jair. Depois, na Rede Globo, o embate dele com a Miriam Leitão. A Miriam Leitão era uma ex-terrorista da época do regime militar. Foi presa por praticar atos de terrorismo. Ela é uma militante de esquerda. E ela tentou, não conseguiu. Depois, com o Mourão, ela nem tentou. Quando entrevistou o Mourão, ela já puxou o freio de mão, porque o Mourão é menos destemperado, agressivo que o Jair. O problema do Jair é que ele fala, né? Ele tem... Aliás, ontem eu assisti a entrevista do Jair no SBT e eu achei, meu Deus, como ele tá calmo. Tá mais light. Né? Tá lá, depois da facada, como tá calmo, como tá, depois do atentado. Gente, foi um gentleman. Não. Né? Não, inclusive, por conta dessas fake news, disseram que o Jair está mais calmo. O que não é verdade, mas eu vou comentar isso aqui. Disseram que o Jair está mais calmo depois de uma conversa que ele teve com o marqueteiro do Trump, né? Que por conta dessa conversa, ele resolveu mostrar uma postura um pouco mais de estadista. Gente, isso aí que roda nas redes sociais, eu já posso dizer de antemão, é fake. Essa conversa não existiu. Esse marqueteiro se encontrou com o filho do Bolsonaro muito tempo antes da eleição, não teve nenhuma conversa atual. Foi, é verdade isso. Não, é verdade. Mas realmente, ele está bem mais light, está bem mais tranquilo. Aliás, tá passando... o outro candidato, o Haddad, tem acusado o Bolsonaro de fake news. Na verdade, a grande fábrica de fake news é o grupo do Haddad. É exatamente o contrário. Olha, eu tive a oportunidade, eu fui entrevistado em um programa de televisão, um programa do Falcone. Sim. Eu fui entrevistado no programa dele e eu falei o seguinte, a fake news não é de hoje. A fake news vem de muito tempo atrás. A desconstrução dos políticos começou com o PT. Começou no primeiro governo de Lula a desconstrução dos adversários. Gostaram disso. Foram imitados no Brasil inteiro, em todas as esferas do poder. Até aqui no nosso município de Petrópolis aconteceram casos muito curiosos de desconstrução. Teve um candidato que contratava pessoas para entrar dentro dos ônibus para falar mal do adversário. Isso aí. E depois soltou fakes com relação à Rua Tereza, enfim. Então, essa desconstrução... Eu vi isso acontecer em outros municípios do país. Sim, mas isso foi uma coisa que veio de cima para baixo. Foi. Mas começou com o PT. Começou de maneira forte, contundente. Porque falar mal do adversário, na política sempre existiu. Mas a criação de fatos ou de factoides a respeito de um candidato, isso foi fortalecido, digamos assim, pelo PT, esse aspecto. Queria complementar? Desculpa, eu te interrompi. Não. Falando do que você acabou de falar, porque o PT ele é um partido de orientação de esquerda. Muita gente diz que o PT é um partido marxista. Eu não concordo. Eu acho que o PT é um partido fascista, que também é de esquerda. Fascistas e nazistas são doutrinas de esquerda e não de direita. E eu acho que a propósito disso, eu também falei na semana passada
que quem fala sobre soberania não sabe o que está falando, e quem fala sobre fascismo e acusa os outros de fascismo também não sabe o que está falando. Não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Tá? Porque não conhece história, não estudou história e não conhece a realidade do conceito. Aliás, eu já dei aula para professores da rede pública de Petrópolis, explicando para eles a diferença entre comunismo, fascismo e nazismo. São muito próximos, mas existem diferenças. Sim. Porque eles não faziam a menor ideia do que era, de como colocar. Mas, só complementando, o PT, por ser de origem de esquerda e muito coligado ao PSDB, ambos recebem orientação do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a antiga Internacional Comunista, que quando o comunismo desabou lá na União Soviética, que se transformou em desunião soviética, e no leste europeu, precisava de um otário, de um imbecil. Achou, o Brasil. Veio para cá, embalado por seu Fernando Henrique Cardoso, e se fixou em São Paulo, com as bênçãos da família Castro, lá de Cuba. E daqui eles coordenaram tudo o que aconteceu no continente. Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai, o próprio Brasil, Nicarágua, a tentativa de derrubar o presidente lá em Honduras. Tudo foi coordenado em São Paulo. Então, essa desconstrução que você fala, isso sempre foi uma marca clara dos regimes comunistas. Duas máximas do comunismo. A primeira de Lenin, um dos próceres do comunismo soviético. Para se chegar ao poder, tudo vale. E uma revolução se faz com idiotas úteis. Lenin disse isso. E a segunda de Stalin. Uma mentira repetida 1 milhão de vezes se transforma numa verdade. Por isso taxaram o Jair de nazista, para tentar pegar nele uma pecha de nazista, lembrando de Hitler. Mas se você for perguntar para a população brasileira, 99,9%, principalmente os professores de história, não fazem a menor ideia do que seja nazismo. Então vou te fazer um desafio. Se você pegar todos os professores de história de Petrópolis, tiver 10 que souberam que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, foi muito. Foi muito. Olha só, eu vou novamente pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos, só tempo de tomar uma pequena água e voltamos. Princesa Isabel Gourmet. Em um ambiente amplo e agradável, uma cozinha moderna espera por você. Cardápio variado, excelente atendimento e estacionamento exclusivo. Música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Venha fazer seu evento conosco. Princesa Isabel Gourmet, Rua Dom Pedro, 270, telefone 3065-3133. Há 12 anos em Petrópolis, A rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Pensou em tintas automotivas e imobiliária? Ateliê da Cor. Pensou em ferragens, pincéis e tudo para sua pintura? Ateliê da Cor. As principais marcas do mercado e os melhores preços. Ateliê da Cor. Atendemos sábados, domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ateliê da Cor. Rua Coronel Veiga, 181. Teleentregas 2242-7228. Venha nos visitar. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Venha experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Muito bem, voltamos e estamos entrevistando o professor Fábio Verícios. E, professor, nós fizemos um pequeno comentário aqui no intervalo, um pequeno bate-papo aqui, uma troca de ideias, e o senhor queria terminar e concluir a ideia da sua exposição anterior. Sim, por favor. A questão dos professores de história e dos historiadores no Brasil. História no Brasil
foi entregue às esquerdas. Então você tem muitos professores que foram doutrinados para serem de esquerda. E a maioria dos professores de história, na verdade, são pessoas boas. São pessoas que gostam da profissão. Mas eles não foram devidamente treinados na universidade. Não foram devidamente ensinados na universidade. Você tem faculdades de história no Brasil que não ensinam a antiguidade. A própria UCP aqui durante muito tempo não ensinou a antiguidade. Como é que você vai ser um professor de história, mesmo que seja história do Brasil, se você não tem um grande conhecimento sobre Grécia e Roma? Não dá, não tem como. Então a culpa muitas vezes não é do professor, é porque ele não foi preparado para aquilo. Ele não foi devidamente preparado para aquilo. Então ele está apenas repetindo o erro que foi ensinado a ele. Isso aqui em Petrópolis acontece em Três Rios, acontece em Machado do Sul de Minas, acontece em Fortaleza, no país inteiro está assim. A classe de professores brasileira é uma classe extremamente honrada, extremamente sofrida e mal paga. Óbvio. Mas ela também foi muito mal preparada. E foi mal preparada como um projeto para que a nação não crescesse intelectualmente, para que a cultura não se disseminasse. Eu ouvi na UERJ, dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um professor marxista, doutor, dizendo que história só a partir de 1858. Por que essa data? Eu nunca consegui entender. Mas para trás a literatura, o professor não deveria sequer estudar aquilo. Eu ouvi isso dentro da UERJ. Ouvi outros descalabros dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil. Na UF, então, pelo amor de Deus. Então, se esse é o nível das universidades, imagina o que está acontecendo para trás. Então, eu tenho um trabalho de palestras para professores, para mostrar aquilo que eles não viram nas universidades. Não que eles não queiram, é que eles não tiveram a opção, não tiveram sequer a chance de aprender. Esse é o problema. Eu vou, inclusive, abrir um rápido parênteses na sua fala e dizer o seguinte. Eu noto isso muito no jornalismo. Sim. Muito. Sim. Inclusive, uma coisa que eu tenho comentado, tenho discutido, tenho debatido com as pessoas, foi o fato do comportamento da imprensa nessa eleição. Não que a imprensa esteja dividida, não. A imprensa está muito separada entre esquerda e direita, sendo que os jornalistas de direita são um número, eu diria, eu me arriscaria inclusive a dizer, 1/4 do número dos jornalistas de esquerda. Está sendo bondoso. Eu diria que esse número chega perto de 1/4. Tá? Mas eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito de como se comportou a imprensa durante essa campanha, durante essa eleição, porque isso é muito importante, nós comungarmos com os nossos telespectadores as nossas opiniões, as nossas impressões. Eu acabei de falar a minha, a imprensa teve um comportamento péssimo, um comportamento extremamente a favor de um determinado candidato, mas como é que o senhor enxergou esse fato? Nós temos que entender duas coisas. A primeira delas é que, para a esquerda, dividir para conquistar. Esse é o projeto. E eles conseguiram. Esses 24 anos, eles conseguiram realmente dividir. A nação está muito dividida. Não chegamos ainda ao sangue na rua, mas... Por um minutinho. A imprensa propiciou isso ou foi o nós e eles de Lula que começou isso? Essa separação? Foi antes. Foi antes. Isso é um projeto do Foro de São Paulo, isso vem com os governos Fernando Henrique e se intensifica muito com o PT. Na verdade, o PT não criou nada, ele pegou tudo que foi criado pelo PSDB do Fernando Henrique e exponencializou, industrializou. E foi isso que eles fizeram. Mas criar, eles não criaram coisa alguma. Eles só exponencializaram o que já existia. Mas a nação está muito dividida. Vou contar 2 casos que aconteceram comigo já tem algum tempo, mas eu fiquei bastante assustado com isso. Eu fiz uma palestra no interior do Ceará, para uma universidade, e depois da palestra fomos jantar, e uma professora universitária me perguntou, o senhor é de Petrópolis? Falei, sou. É lá que tem enchente e morre muita gente? Falei, de vez em quando tem uma catástrofe, morre muita gente. E ela olhou para mim e disse, eu fico feliz. Fico feliz quando morre gente lá. Porque aí vocês sabem o que a gente sofre com a seca aqui. Uma semana depois eu estou diametralmente oposto, em Londrina,
no Paraná, faço minha palestra, saímos para jantar com os professores e um professor me olha no jantar e diz: gostei muito de sua palestra, professor, mas a minha nação é do Paraná para baixo, do Paraná para cima eu quero que vá para o inferno. Então a nação está dividida sim. Jair vai ter um grande problema, que é fazer essa fusão. E isso não é algo fácil de se fazer. É desarmar os espíritos, desarmar os corações. Hoje a gente tem primo brigando com primo, até pai brigando com filho por causa de política. Você vê isso no Facebook, nas mídias sociais. Entendeu? A intolerância está muito grande. A intolerância é uma marca da esquerda. Homem contra mulher, branco contra negro, hétero contra homo, jogar um contra os outros. E isto aconteceu como um projeto, e este projeto vem das universidades. Porque nós tivemos uma péssima ideia do general Golbery, que foi a tal da teoria da contenção. Entregou-se nos anos 60 e 70 as universidades para os grupos de esquerda. Eles tomaram conta. Então, você falou dos jornalistas. A grande universidade de jornalismo do Brasil é a USP. A USP é uma universidade de esquerda. Lá não existe qualquer raciocínio que não seja de esquerda. Ontem eu vi o Haddad no SBT falando que ele pensou no Cortella para ministro Pelo amor de Deus, o que é isso? Não há termo nem sequer para pensar em alguma coisa assim. Sabe? O Bolsonaro falou do Frota, mas falou brincando. Aquilo foi uma piada, foi uma pilhéria. Ontem não, o Haddad falou sério. Então, esses grupos já vêm doutrinados dentro da faculdade. Você pega hoje a Federal de Juiz de Fora, a UF, a UFRJ, a UERJ conseguiu se segurar mais ou menos. Mas há um predomínio muito grande de grupos de esquerda e grupos partidarizados. Um grupo pertence ao PT, o outro grupo pertence ao PSTU, o outro grupo pertence ao PSOL. E daí você vai tirar dessas universidades alunos que foram, na verdade, apenas doutrinados. E lá na frente eles não vão ter outra saída, porque eles só sabem fazer aquilo. Entendeu? É o mesmo caso que eu falei do professor de história. O professor entra para a faculdade, ele vai ter aquele ensino que é extremamente deficitário. Se ele não correr atrás por conta própria, ele não vai conseguir fazer o que tem que fazer. Agora, como é que ele consegue correr atrás com a carga horária e com baixo salário? Não tem como. Então é um círculo vicioso e que vai sempre se repetindo. Há que se modificar isso. É preciso pegar o Ministério da Educação, que nós temos o Ministério da Deseducação, e desmontá-lo de ponta a ponta e reformá-lo de ponta a ponta. O Jair vai ter que fazer isso. Mas a educação, o Ministério da Educação, é algo que vai nos consertar para daqui a 20, 25 anos, não é para agora. Agora tem que ser outras medidas. No caso que você colocou do jornalista, não tem muito o que fazer. Você falou um quarto é pouco, é mais de um quarto, muito mais de um quarto. Você pega a Globo News. Não. Eu falei, talvez eu tenha me expressado mal. Eu falei que 1/4 é de direita. Certo? Contra 3/4 favoráveis à esquerda, simpatizantes da esquerda. Direita, eu acho que é menos. Eu acho que é menos. Veja o que aconteceu com o William Vac. Veja, cadê o Alexandre Garcia? Bom, eu vou novamente pedir um breve intervalo. Serão só 2 minutos, já voltamos. Venha fazer sua ceia de Réveillon no Restaurante Castelo. Buffet completo, queima de fogos, animação com DJ Igor Penha. Réveillon no Castelo. Faça sua reserva e venha abrir o ano com chave de ouro. Restaurante Castelo, Rua Copic, 136, Duchas. Reservas 2235-4706. Ateliê Maria Clara Coiffeur. Mega hair de no italiano. Mega telado, tranças africanas, boxeador e nagoa. Mega de queratina e de fita adesiva, crochê braid, twist, grade look, perucas front lace, mega de microlink. Você encontra tudo isso na Travessa Prudente de Aguiar 38, Edifício Vitrine, sobre loja 15. Telefone 2243-275. Temos também venda de cabelo humano hidratado. Venha nos visitar. Europa Decorações Design Shopping. 1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping,
Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. La Churreria Imperial, a casa dos churros. Os melhores salgados do Alto da Serra. Atendemos encomendas para festas com mini salgados e mini churros. Rua Tereza, 1852, em frente ao pronto-socorro do Alto da Serra. Telefone 2231-0439. La Churreria Imperial. Venha provar estas delícias. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o professor Flávio Verícios. Fábio, desculpe. Hoje é meu dia. Terceiro equívoco dentro do programa. Mas não faz. Não, peço desculpa. Fábio Verícios. E estamos falando sobre o momento político atual. Professor, agora eu queria falar um pouquinho sobre as urnas eletrônicas. Nós tivemos nessa eleição, oficialmente, 16 mil ocorrências de problemas em urnas eletrônicas. Bom, quando se tem 16 mil ocorrências notificadas, conhecidas, oficiais, o número das ocorrências que não chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral, porque as pessoas se desinteressaram em fazer essa comunicação, o número é muito maior do que esse número. Com certeza dobra ou triplica esse número. Ainda assim, se nós multiplicarmos 16 por 3, chegaremos a um universo próximo de 50 mil ocorrências. O que, para um país das dimensões territoriais do Brasil, esse número é até bastante aceitável. Não estou aqui defendendo urnas eletrônicas, muito pelo contrário. Mas eu digo que é um número aceitável, posto que esse tipo de falha e a falha de uma máquina, se por indução humana ou não, ou se por falha mesmo do sistema, não chega a ser um número assustador. Não acredito que tenha influenciado para que Jair Bolsonaro não passasse diretamente para o segundo turno, tá? Não coloco essa dúvida no ar. Me parece, inclusive, que a contagem foi bastante justa. Tá? Mas, para o segundo turno, também acredito na impossibilidade de qualquer tentativa de fraude, mesmo que ocorram algumas notificações de problemas aqui e lá. Tá? Não acredito que possa haver algo que desabone a eleição, que desabone as urnas eletrônicas, que desabone o TSE. Então eu queria sua visão, sua ótica a respeito disso. A urna eletrônica é um equipamento, como o próprio nome diz, eletrônico. E ele utiliza um chip e um software. Bom, qualquer equipamento eletrônico é passível de erro, de defeito. Qualquer equipamento eletrônico é passível de invasão. Não existe hoje nenhum sistema no planeta. Nós vimos há pouco tempo hackers invadindo a NASA. Hackers invadindo a Casa Branca. Imagina a urna brasileira. E o software foi feito por uma empresa que, sinceramente, eu não confio. Pior ainda, você não tem como fazer uma verificação. É um sistema fechado, inverificável. Não dá para confiar. Houve fraude? Não creio. Não creio. Haverá fraude no segundo turno? Também não creio. Por quê? Porque a percepção que nós temos da população já está muito clara. Os institutos de pesquisa já fizeram isso, mesmo com todos os erros que tiveram. As redes de televisão já fizeram isso, mesmo com todos os erros que tiveram. Se alguém tentar fazer alguma coisa agora, é um tiro no escuro. É uma loucura completa. Não acredito nessa possibilidade de fraude. Erros pontuais vão acontecer, claro. Mas é preciso repensar essa situação da urna eletrônica a partir da próxima eleição, da próxima legislatura.
Congresso Nacional, o presidente da República tem que parar, pensar e refazer essa urna. Uma forma de que o software seja feito no Brasil, de preferência para uma empresa brasileira idônea, não seja um sistema aberto em que qualquer um pode ganhar, quem pagar menos, não é por aí, quem cobrar menos, quer dizer, não é por aí, não pode ser por aí, tem que ser algo com mais segurança e tem que ser um sistema nacional e controlado por nacionais e com condições de ser verificado. Na última eleição para vereador aqui em Petrópolis, um amigo meu foi candidato e na urna em que ele e a família votaram nele, não havia um voto para ele. E ele fez uma reclamação e acabou não dando em nada. Então essas coisas acontecem, sim. E se acontecem em Petrópolis, imagina em Pirapora do Norte. Mas eu não acredito que no domingo que vem, no próximo domingo, nós tenhamos alguma surpresa desagradável por causa da percepção que nós já temos da população. Seria um tiro no escuro, seria uma loucura muito grande. A fiscalização da apuração, que na última eleição presidencial foi colocada em xeque e em dúvida, né? Porque teve um determinado horário em que o ministro, que era, deixa eu me recordar, fechou as portas da apuração, Toffoli, fechou as portas da apuração, aquilo deixou no país um sentimento muito estranho. Foi. Né? Dessa vez, o próprio Toffoli, que teve essa atitude na eleição Dilma contra Aécio, o próprio Toffoli tomou uma medida muito interessante que eu vou deixar que o senhor explane aos nossos telespectadores, porque ele criou um gabinete militar. Né? Mas eu queria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores exatamente isso. Essa criação do dito gabinete militar lá no Supremo foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém imaginava, nunca houve, ninguém imaginava um assessor militar ao Supremo Tribunal Federal, e o Dias Toffoli, que foi advogado do PT, né? É um homem sabidamente de esquerda, tomou, e ele tem, desde que assumiu a presidência, tomado atitudes muito ponderadas. Ele não tem mais tido arroubos que ele antigamente demonstrava. Isso demonstra duas coisas, que ou ele criou juízo, né? Uma delas, ou então eles já perceberam uma mudança nos ares, já perceberam uma mudança na vontade da nação, já perceberam esse cansaço da população com esse grupo antigo e estão se adequando, que também é uma possibilidade e nada contra, está correto. Está correto mesmo, afinal de contas o judiciário ele é um órgão público. Ele tem que trabalhar para a população e fazer aquilo que a população espera que seja feito. Se a população vota na esquerda, os órgãos públicos têm que seguir a população. Faz parte. Mas os ares mudaram, as vontades mudaram. Então eles têm que se adequar também. Né? Não vejo muitos problemas. Quanto à ida do general Fernando para o Supremo Tribunal Federal, eu acho bastante salutar. O general Fernando é um homem sério, ele acabou de deixar o comando do Estado-Maior do Exército. É um homem que tem grandes ligações com o general Vilas Boas, que é o comandante do Exército, que também é um homem mais sério e impossível, entendeu? Um homem que está carregando esse país nas costas, por assim dizer, nesse desgoverno. O governo Temer chama-se Vilas Boas e Etchegói, o resto esquece, não existe. 2 generais, aliás. Então eu vejo com bons olhos isso, porque cria uma empatia entre o Supremo e a Força Militar. É interessante, porque a Força Militar ela sempre funcionou no Brasil como o quarto poder, né? Que era o poder exercido pelo imperador antigamente. E de uns tempos para cá ela está muito afastada. Agora vai ter uma proeminência maior com a eleição, tudo dando certo, o Jair se elegendo, muitos militares vão assumir cargos de importância, e é importante que o Supremo trabalhe em sintonia com os outros 2 poderes. Tem que haver harmonia entre os poderes. Com essa nova Câmara, esse novo Senado, um novo presidente, uma nova visão, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República também tem que se adequar a esses tempos novos. Uma coisa é quando a Procuradoria-Geral da República pega um político corrupto e o denuncia e vai atrás do recurso. Ela está absolutamente correta em fazer isso e tem que fazer a sua função. Outra coisa é quando eles querem dizer o que você pode dizer, o que você pode pensar. Não, aí ela se torna Gestapo. É polícia nazista, não pode fazer isso. A Procuradoria-Geral da República não pode dizer que você tem que aceitar
o diferente, que você tem que ser dessa forma. Não, você vai ser, é a tua liberdade de escolha, é o teu livre-arbítrio. Eu aceito se eu achar, se eu evoluir o suficiente, se eu quiser. Não é assim, eu sou obrigado. Qualquer coisa agora é racismo, qualquer coisa agora é homofobia, qualquer coisa agora pode ser processado. Peraí, gente, vamos parar com isso. Não é por aí. Me permita fazer uma pequena colocação, não é uma crítica, é apenas uma pequena discordância. Quando o senhor diz que os militares se consideravam um quarto poder. Essa discussão do quarto poder, que, a bem da verdade, é bom que se diga para os nossos telespectadores, para que eles entendam, seria o chamado poder moderador. Teria o executivo, exato. o legislativo, o judiciário e um quarto poder, que é o poder legislador, que aqui no Brasil foi criado por José Bonifácio de Andrade e Silva para auxiliar o príncipe regente Dom Pedro II. Né? Então, várias instituições sempre tiveram ao longo da história a intenção de ocuparem esse quarto poder. O Ministério Público sempre se arvorou como o quarto poder da República. Exatamente. Os militares também puxaram essa brasa para si como o quarto poder. Mas os militares foram muito esvaziados depois da Revolução de 64, principalmente nos governos PT, foram inclusive sucateados. Sim. Né? Foram inclusive privados de recursos para custeio da própria guarda, do próprio exército, da própria marinha, da própria aeronáutica. E se enfraqueceram politicamente e se enfraqueceram como instituição. Então eu queria só fazer esse pequeno reparo para dizer que eu não entendo o exército, o corpo militar como um quarto poder. O corpo militar brasileiro, ele sempre foi muito cioso da nacionalidade. E ele sempre teve um grande receio, que é a fragmentação do país. Um país muito grande, muito mal distribuído, a população com muitos problemas. Desde a queda da monarquia, que a queda da monarquia foi feita por um grupo de jovens militares, na verdade, Deodoro desembanhou a espada e gritou "Viva o Imperador!", os militares tiveram uma proeminência muito grande. Então, não é que eles fossem um quarto poder, mas nós temos, para você entender o poder do Exército, basicamente, malgrado Força Aérea e Marinha, não é isso. Mas o Exército, por suas características, teve uma proeminência muito grande. Na Primeira República fizeram um general presidente, o Hermes da Fonseca. Várias revoluções, várias revoltas, e o Exército sempre tentando coibi-lo, sempre defendendo o Estado. Depois com Getúlio Vargas, General Góes Monteiro, General Dutra, o próprio Dutra sucedeu o Vargas. Depois todo aquele período complicado do pós-Vargas, com o suicídio do Vargas, a ascensão do Juscelino, a tentativa de derrubada do Juscelino, tudo o que aconteceu com Jânio, com Jango, e depois 64. 64, o Exército foi muito mais moderador do que propriamente gestor da nação. Porque quem geria a nação eram políticos e economistas, todos civis. O Exército, basicamente, com os generais presidentes, faziam um controle daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Mas não foi um gestor da nação. Com a redemocratização, houve uma retaliação profunda contra o Exército, contra os militares, Força Aérea e Marinha também, mas basicamente contra o Exército. Prova disso foi o sucateamento da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, que era o maior centro de pensamento político estratégico do Brasil, foi sucateado. Principalmente por Fernando Henrique Cardoso, que a diminuiu de instância. O comandante deixou de ser um general 4 estrelas e passou a ser um 3 estrelas. Depois o Lula retornou a 4 estrelas. Mas houve um ataque constante, quase fecharam a Escola Superior de Guerra. Por muito pouco ela não foi fechada. Então, o que eu quis dizer de quarto poder é que o Exército sempre teve uma proeminência muito grande na política, deixou de ter nesse período, e agora com o Jair provavelmente vai voltar. Voltará a ter. Mas o Exército, ele tem, a Marinha e a Força Aérea também, possuem quadros absolutamente técnicos, absolutamente honrados e capazes de gerenciar a nação. Vamos dar um exemplo claro. Transposição do Rio São Francisco, que não foi completada, que na minha opinião é um erro técnico, mas fizeram. O único pedaço que funciona foi o que foi feito pelo Exército, pelo Regimento de Infantaria, Regimento de Engenharia do Exército. Os outros não funcionam. Então, a questão da gestão, a questão da logística, a questão da capacidade de implementação, isso os militares têm de sobra. O Jair está muito bem posicionado e escalcado com isso. Quanto à capacidade de engenharia do Exército,
ninguém pode colocar isso em dúvida. Não duvidem. Até porque todas as grandes obras de hidrelétricas, por exemplo, Sim. ou Itaipu, por exemplo, né, foram feitas durante o período militar. Mas, professor, eu tenho para mim que Bolsonaro já está com um pé ou os dois pés na rampa do Planalto, prestes a subir daqui 7 dias. Estamos exatamente hoje a 7 dias do segundo turno. Né? Domingo que vem já teremos a eleição para o segundo turno e a apuração do resultado do segundo turno e se saberá quem o Brasil escolheu para ser o seu próximo presidente. Mas, como eu digo, em 7 dias, Haddad não consegue reverter isso num volume necessário de mais de 20 milhões de votos, que é o que projetam hoje os institutos de pesquisa da vantagem do Bolsonaro para o Haddad. Então vamos partir dessa premissa de que, caso efetivamente isso venha a acontecer domingo que vem, o que o senhor espera do governo Bolsonaro? O que o senhor gostaria que acontecesse com o Brasil no governo Bolsonaro? E eu vou lhe dar, para responder essa questão, porque eu estou olhando ali para o nosso relógio, eu vou lhe dar 3 ou 4 minutos para responder isso. Apenas isso, que estamos chegando ao final do nosso programa. Tudo bem. Primeiro, desde 1912, quando o Titanic afundou, a gente não pode dizer que uma coisa está certa. Porque disseram nem Deus afunda esse navio e afundou na primeira viagem. Claro. Então nós temos 7 dias. Realmente é humanamente impossível tirar essa diferença. O Jair está tecnicamente eleito, mas muita coisa pode acontecer nesses 7 dias. Vamos aguardar para ver. Se nada de diferente acontecer, Jair está eleito. Eu espero que o governo de transição já seja um governo de fato, porque o país não tem governo, o país está acéfalo. O presidente acabou de ser denunciado por corrupção. Não há governo. Eu espero que o de transição já seja. E que as normas do Paulo Guedes já sejam logo implementadas. Porque nós temos que botar a economia para funcionar. Olha como o dólar caiu. Só com o Bolsonaro já em possibilidade de ganhar, o dólar caiu. Foi de 4,17 para 3,63. 3,63. Né? E a bolsa subiu. E a bolsa subiu. E o euro está caindo também acompanhando o dólar. Quer dizer, todas as expectativas são muito boas. Mas o fundamental, botar a economia para funcionar. Isso é o principal que tem que fazer. 13 milhões de desempregados, mais 20 e tantos milhões na informalidade. E aí nós temos que consertar o resto. Questão da educação, a reforma do Ministério, desconstrução do Ministério da Educação e uma construção de um novo. A reforma política, reforma da Previdência. Tem que fazer o país tocar e tem que ser rápido. Eu tenho uma esperança de que coisas muito boas aconteçam em muito pouco tempo. Agora, o Brasil está numa situação tão decrépita que é um trabalho hercúleo, mas eu vou sempre bater nessa tecla. O Brasil ele é muito maior do que os seus problemas. E o Brasil só tem um inimigo, ele próprio. Se o Brasil se acertar com ele mesmo, se nós tivermos uma boa direção, tivermos um bom norte, ninguém nos segura. Crescemos 15% ao ano durante o regime militar. Nem a China faz isso hoje. Então nós sabemos fazer, nós temos competência e capacidade para fazer. Precisa de uma orientação. Eu acho que o Jair, acredito mesmo, que o Jair está muito bem orientado, muito bem intencionado, ele é capacitado para isso e montou uma equipe muito boa. O futuro vai dizer. Muito bem. Quero agradecer novamente ao professor Verícius. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso bate-papo hoje aqui. Espero que tenham gostado do nosso programa. Agradeço novamente a paciência e a gentileza que a senhora e o senhor tiveram para conosco nessa hora, que espero tenha sido produtiva. Prometendo para a semana que vem uma nova entrevista, um novo programa. Desejando a todos uma boa semana. Votem com consciência domingo que vem. Fiquem com Deus e lembrem-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC 16. Aqui você se vê.